Se você ainda acredita que trabalhar duro é o caminho para a riqueza, isso pode estar sendo exatamente o que está te mantendo preso. Parece contraditório, né? Porque foi isso que você ouviu a vida inteira. Que quanto mais você se esforça, mais você merece ganhar. Só que a realidade é desconfortável. Milhões de pessoas trabalham duro todos os dias e continuam no mesmo lugar financeiramente. Então a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: e se o problema não for falta de esforço? Existe uma verdade que pouca gente fala sobre dinheiro. O jogo financeiro não recompensa quem mais se esforça. Ele recompensa quem entende as regras. E se você nunca aprendeu sobre mentalidade financeira, educação financeira e como realmente funciona a construção de riqueza, você pode estar jogando o jogo errado sem nem perceber. Não é sobre o quanto você trabalha, é sobre onde você está colocando sua energia. E aqui vai a parte que pode mexer com você. Trabalhar duro pode sim te dar estabilidade, mas dificilmente vai te dar liberdade financeira, porque esforço sem estratégia financeira é só desgaste acumulado. Enquanto isso, existem pessoas usando alavancagem, construindo ativos e criando renda passiva, fazendo o dinheiro trabalhar por elas enquanto o tempo delas continua livre. E não, isso não é sorte, é entendimento. Mas calma, isso não significa que você precisa parar de trabalhar duro. Muito pelo contrário, o que você precisa é parar de desperdiçar esforço nas coisas erradas. Porque quando você entende como alinhar esforço com inteligência, tudo começa a mudar, e rápido. E é exatamente isso que você vai começar a enxergar a partir de agora. Desde pequeno, você ouviu aquela frase quase como uma lei universal: trabalhe duro e você vai vencer na vida. E olha, você acreditou de verdade. Acordou cedo, virou noites, aceitou o cansaço como parte do processo e seguiu firme, sem questionar muito. Só que, com o tempo, algo começou a incomodar. Mesmo com tanto esforço, sua vida financeira parecia não sair do lugar. Foi aí que surgiu aquela dúvida silenciosa: e se o problema não for trabalhar pouco, mas trabalhar errado? Quando você começa a prestar mais atenção, percebe um padrão que muita gente ignora. Pessoas extremamente dedicadas, disciplinadas até o limite, mas presas em uma rotina que não gera crescimento financeiro real. Ao mesmo tempo, outras pessoas, que nem parecem trabalhar tanto assim, estão construindo riqueza de forma consistente. Isso quebra qualquer lógica que você aprendeu até aqui. E é exatamente nesse ponto que a mentalidade financeira começa a ser desafiada de verdade. A grande virada acontece quando você entende que esforço sozinho não constrói riqueza. Pode parecer estranho no começo, até meio injusto, mas é a realidade. O jogo do dinheiro não recompensa quem se esforça mais, ele recompensa quem gera mais valor com inteligência. E isso tem tudo a ver com psicologia financeira, com a forma como você toma decisões e enxerga oportunidades. Não é sobre suar mais, é sobre pensar melhor antes de agir. E aqui entra uma mudança sutil, mas poderosa. Quando você começa a questionar a direção do seu esforço, tudo muda. Você passa a perceber que trabalhar muito em algo que não escala é como correr numa esteira. Cansa, mas não te leva para frente. Educação financeira de verdade não é só guardar dinheiro ou cortar gastos. É aprender a construir ativos, gerar renda passiva e fazer o dinheiro trabalhar por você. E isso exige uma mudança interna antes de qualquer ação externa. Só que existe um detalhe que quase ninguém te conta. Mesmo entendendo tudo isso, muita gente continua presa no mesmo ciclo, porque nunca parou para olhar o limite invisível do próprio tempo. E quando você finalmente enxerga esse limite com clareza, percebe que existe uma barreira que o trabalho duro por si só simplesmente não consegue atravessar. E é exatamente aí que o próximo ponto começa a fazer ainda mais sentido. Existe uma verdade simples, mas que muita gente evita encarar. O seu tempo é limitado. Não importa o quanto você se esforce, o seu dia sempre vai ter as mesmas 24 horas. E quando sua renda depende diretamente do seu tempo, ou seja, da sua renda ativa, você automaticamente cria um teto invisível para o quanto pode ganhar. Pode até aumentar sua renda com mais horas, mais esforço,
Mas chega uma hora que simplesmente não dá mais. E esse é um dos maiores pontos cegos de quem ainda não desenvolveu uma mentalidade financeira mais estratégica. Talvez você já tenha sentido isso na prática. Trabalhar mais, assumir mais responsabilidades, até ganhar um aumento. Mas no fim, a diferença real na sua vida financeira é pequena. Parece que o esforço cresce em uma velocidade muito maior do que o retorno. Isso acontece porque você ainda está jogando um jogo onde troca tempo por dinheiro. E nesse modelo, por mais que você evolua, sempre existe um limite físico que não pode ser ignorado. É como tentar encher um balde que tem capacidade máxima. Não importa o quanto você insista, ele não vai expandir sozinho. Agora pensa comigo, se cada hora sua vale dinheiro, o que acontece quando você para de trabalhar? A renda para junto. E é aí que entra um conceito fundamental da educação financeira que muita gente demora para entender. Liberdade financeira não vem de trabalhar mais, mas de depender menos do seu tempo. E isso só acontece quando você começa a criar fontes de renda que não exigem sua presença constante. Só que, claro, isso exige uma mudança de visão que vai contra tudo que você aprendeu até hoje. O mais curioso é que o sistema tradicional nunca te ensinou a questionar isso. Pelo contrário, ele reforça a ideia de que quanto mais você trabalha, mais você merece ganhar. Só que o mercado não funciona assim. Ele não paga pelo seu cansaço, nem pelo seu esforço. Ele paga pelo valor que você gera e principalmente pela escala desse valor. E aqui começa a surgir um novo tipo de pensamento, muito mais alinhado com a construção de riqueza de longo prazo. E quando você começa a entender esse limite com clareza, algo muda dentro de você. Você para de perguntar como posso trabalhar mais e começa a pensar como posso ganhar mais sem depender tanto do meu tempo. Essa simples troca de pergunta já muda completamente o jogo. Mas tem um detalhe perigoso nesse processo, porque muitas vezes você acha que está evoluindo, quando na verdade só está ficando mais ocupado. E é exatamente isso que vamos destrinchar no próximo ponto. Existe uma armadilha silenciosa que prende muita gente sem que ela perceba: a ilusão de produtividade. Você passa o dia inteiro ocupado, resolve 1000 coisas, responde mensagens, participa de reuniões, corre de um lado para o outro e, no final, sente até um certo alívio por ter feito muito. Mas quando olha para sua vida financeira, nada realmente mudou. Isso acontece porque estar ocupado não é o mesmo que estar progredindo. E entender essa diferença é um divisor de águas dentro da sua mentalidade financeira. O problema é que o cérebro adora essa sensação de movimento. Parece que você está avançando, mas na prática, muitas dessas tarefas não geram valor real. São atividades que mantêm você ocupado, mas não contribuem para construir riqueza, desenvolver ativos ou aumentar sua renda de forma significativa. É como pedalar muito rápido numa bicicleta ergométrica. Você se cansa, sua, sente esforço, mas continua exatamente no mesmo lugar. E a psicologia financeira explica bem isso. O ser humano tende a confundir esforço com progresso. Agora vem a parte que pouca gente quer ouvir. O mercado não recompensa o quanto você se esforça. Ele recompensa o impacto que você gera. Você pode trabalhar 12 horas por dia em algo que não escala e ganhar menos do que alguém que trabalhou 2 horas criando algo com alto valor percebido. Um exemplo simples: alguém que aprende uma habilidade de alto valor, como vendas, programação ou criação de conteúdo, pode gerar resultados exponenciais com menos tempo. Isso é estratégia financeira na prática. Quando você começa a enxergar isso, algo muda no seu comportamento. Você passa a filtrar melhor o que faz sentido ou não fazer. Em vez de aceitar qualquer tarefa, começa a se perguntar: isso realmente me aproxima da liberdade financeira ou só está ocupando meu tempo? E essa pergunta, apesar de simples, tem um poder absurdo, porque ela te força a sair do automático e entrar em um nível mais consciente de decisões. Só que aqui está o ponto mais interessante. Quando você para de se enganar com a falsa produtividade, surge um espaço novo. Um espaço onde você começa a buscar formas mais inteligentes de crescer, sem depender apenas do seu esforço direto. E é exatamente nesse momento que entra um conceito que muda completamente o jogo da construção de riqueza. Algo que poucas pessoas realmente dominam: a alavancagem. É aqui que o jogo muda de verdade.
Enquanto muita gente ainda está presa na lógica de trabalhar mais para ganhar mais, existe um outro caminho sendo usado silenciosamente por quem constrói riqueza de forma consistente: a alavancagem. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso de forma clara, mas a alavancagem é, basicamente, a capacidade de multiplicar resultados sem precisar aumentar o esforço na mesma proporção. É um dos pilares mais fortes da mentalidade financeira avançada e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. A alavancagem pode acontecer de várias formas. Tecnologia, por exemplo, permite que você alcance milhares ou milhões de pessoas com um único conteúdo. Capital permite que seu dinheiro trabalhe por você através de investimentos. E pessoas, talvez a mais poderosa de todas, permitem que você multiplique resultados através de equipes, parcerias ou negócios. Um empreendedor, por exemplo, não cresce porque trabalha mais horas, mas porque constrói sistemas onde outras pessoas e recursos trabalham junto com ele. Isso é estratégia financeira aplicada na prática. E é aqui que entram os ativos, outro conceito fundamental da educação financeira. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem depender diretamente do seu tempo. Pode ser um investimento que gera dividendos, um negócio que funciona mesmo quando você não está presente, ou até um conteúdo que continua gerando receita ao longo do tempo. Diferente da renda ativa, que exige sua presença constante, os ativos trabalham em segundo plano, criando renda passiva e abrindo espaço para a liberdade financeira. Um exemplo simples: imagine alguém que trabalha todos os dias para ganhar dinheiro, renda ativa, e outra pessoa que dedica um tempo inicial para construir algo, como um canal, um produto digital, ou investir em ativos financeiros que continua gerando retorno ao longo do tempo. No começo, o esforço pode até parecer maior, mas com o tempo os resultados começam a se multiplicar sem exigir o mesmo nível de energia. Isso muda completamente a relação com o dinheiro e com o próprio tempo. Quando você começa a entender isso, percebe que o jogo nunca foi sobre trabalhar menos, mas sim sobre construir algo que trabalhe por você. E essa virada de chave não é só técnica, ela é profundamente mental. Porque, no fundo, tudo isso começa com a forma como você enxerga o mundo, o dinheiro e as oportunidades. E é exatamente aí que surge uma diferença gritante entre quem continua preso no esforço e quem começa a multiplicar resultados de forma inteligente. Agora começa a ficar ainda mais claro porque duas pessoas, vivendo na mesma realidade, podem ter resultados completamente diferentes. A diferença não está apenas no que elas fazem, mas na forma como pensam. De um lado, existe uma mentalidade financeira focada em esforço, trabalhar mais horas, se sacrificar mais, acreditar que o próximo nível sempre exige mais desgaste. Do outro, existe uma mentalidade voltada para crescimento estratégico, onde o foco não é fazer mais, é fazer melhor e com inteligência. Quem ainda está preso no primeiro padrão tende a acreditar que a única saída é aumentar o esforço. Mais horas, mais tarefas, mais cansaço. Só que isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais trabalha, menos tempo tem para pensar, aprender e evoluir. E sem perceber, essa pessoa acaba ficando presa em um loop onde o esforço cresce, mas os resultados financeiros não acompanham. A psicologia financeira explica isso como um comportamento condicionado. Você repete o que sempre funcionou no curto prazo, mesmo que isso te limite no longo prazo. Por outro lado, quem começa a desenvolver uma mentalidade de riqueza muda completamente o foco. Em vez de perguntar o que mais eu posso fazer, passa a perguntar o que realmente importa fazer. Essa pessoa busca criar sistemas, processos e formas de escalar resultados. Ela entende que construir ativos, gerar renda passiva e aplicar estratégia financeira são caminhos mais eficientes do que simplesmente trabalhar mais. É uma mudança sutil na pergunta, mas com um impacto gigantesco na vida. Um exemplo prático disso é alguém que decide aprender habilidades que aumentam seu valor no mercado, como vendas, investimentos ou construção de negócios digitais. Em vez de usar todo o tempo apenas trabalhando, essa pessoa investe parte da energia em educação financeira e crescimento pessoal.
No começo pode parecer que está produzindo menos, mas com o tempo os resultados começam a se multiplicar de forma muito mais consistente. Isso é jogar o jogo certo, não apenas jogar mais forte. E quando você observa essa diferença com atenção, percebe algo inquietante. Não é falta de esforço que mantém alguém estagnado, é insistir no tipo errado de esforço. Só que existe um detalhe ainda mais profundo, algo que prende muitas pessoas mesmo depois que elas entendem tudo isso. Um comportamento silencioso, quase invisível, que faz com que elas continuem valorizando exatamente aquilo que mais as limita. Existe um erro que passa despercebido pela maioria das pessoas, e talvez você já tenha caído nele sem nem perceber. É o orgulho do esforço extremo. Aquela sensação de que quanto mais você sofre, mais você merece vencer. Que trabalhar até a exaustão é sinal de compromisso, de honra, de caráter. E no começo isso até parece bonito. Só que, na prática, esse tipo de mentalidade financeira pode estar te prendendo exatamente onde você está. Porque você começa a valorizar o esforço pelo esforço, e não o resultado que ele gera. Com o tempo, isso vira identidade. Você passa a se enxergar como alguém que luta muito, que corre atrás, que não para nunca. E isso cria uma armadilha psicológica forte. Porque inconscientemente você evita caminhos mais inteligentes, mais estratégicos, porque eles parecem fáceis demais ou rápidos demais. A psicologia financeira mostra que muitas pessoas sabotam o próprio crescimento justamente porque associam sofrimento com merecimento, como se ganhar dinheiro de forma mais leve fosse errado, quando na verdade é exatamente isso que constrói riqueza de verdade. E junto com esse orgulho do esforço, vem outro problema ainda mais perigoso: a falta de estratégia financeira. Você se dedica, se esforça, trabalha duro, mas em coisas que não escalam, que não constroem ativos, que não geram renda passiva. É como colocar toda a sua energia em empurrar um muro. Você se cansa, sua, sente que está fazendo muito, mas nada se move. E o pior, quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair desse ciclo, porque você já investiu energia demais nele. Um exemplo comum é alguém que passa anos focado apenas em aumentar a renda ativa, sem nunca parar para aprender sobre investimentos, negócios ou construção de ativos. Essa pessoa até melhora de vida, mas continua presa à necessidade de trabalhar constantemente. Já alguém que dedica parte do tempo para desenvolver inteligência financeira começa, aos poucos, a construir fontes de renda que não dependem diretamente do esforço contínuo. E essa diferença, com o passar do tempo, se torna gigantesca. Quando você começa a enxergar isso com clareza, dá até um certo desconforto, porque percebe que talvez tenha colocado energia nas coisas erradas por tempo demais. Mas, ao mesmo tempo, isso abre uma oportunidade poderosa, porque a partir desse momento você pode continuar trabalhando duro, só que com uma direção completamente diferente. E essa mudança, por mais simples que pareça, é o que separa quem apenas se esforça de quem realmente começa a construir riqueza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você realmente está mais perto da liberdade financeira ou só está ficando mais cansado? Porque depois de tudo isso, fica difícil ignorar um fato. Não é o quanto você trabalha, é como você pensa, decide e direciona sua energia. A sua mentalidade financeira está te levando para crescimento ou está te mantendo preso em um ciclo de esforço sem evolução? E aqui vai outra reflexão importante. Quantas vezes você já se orgulhou de estar exausto, mas não conseguiu ver resultados reais no seu dinheiro? Será que você está valorizando o esforço ou os resultados que realmente importam? Porque enquanto você continuar investindo energia nas coisas erradas, nada muda de verdade. Mas a partir do momento que você começa a aplicar estratégia financeira, construir ativos e buscar renda passiva, o jogo muda completamente. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar fazendo mais do mesmo, esperando um resultado diferente, ou pode começar, hoje, a mudar sua forma de pensar e agir. Pode começar pequeno,
estudar mais sobre educação financeira, aprender uma habilidade de alto valor, dar o primeiro passo para construir algo que não dependa só do seu tempo. O importante não é fazer tudo, é começar certo. E me diz aqui nos comentários, qual foi a maior virada de chave para você nesse vídeo? O que mais fez você repensar a forma como está lidando com dinheiro? Quero muito saber sua visão. E se esse conteúdo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque daqui para frente você vai começar a ver o dinheiro de um jeito que a maioria nunca vê. A verdade é que o problema nunca foi trabalhar duro, e sim trabalhar duro sem direção. Quando você entende isso, tudo começa a se reorganizar na sua mente. O esforço continua sendo importante, mas agora ele precisa estar alinhado com uma estratégia financeira clara. Não faz mais sentido gastar energia em atividades que não constroem ativos, não aumentam sua renda passiva e não contribuem para sua liberdade financeira. Trabalhar duro continua sendo parte do jogo, mas agora você começa a escolher melhor em qual jogo está jogando. Isso significa que você passa a priorizar coisas diferentes. Em vez de apenas executar tarefas, você começa a investir tempo em aprendizado de alto valor. Educação financeira deixa de ser algo opcional e vira uma prioridade. Você começa a estudar investimentos, entender como o dinheiro funciona, aprender habilidades que aumentam seu valor no mercado. Livros como Pai Rico, Pai Pobre ou Os Segredos da Mente Milionária, por exemplo, podem abrir sua visão sobre dinheiro de uma forma que a escola nunca ensinou. E isso muda completamente a sua mentalidade financeira. Outra mudança importante é a forma como você usa sua energia. Em vez de aplicar força bruta em tudo, você começa a pensar de forma mais estratégica. Perguntas como, isso escala? Ou, isso pode gerar renda no futuro sem depender de mim? Passam a guiar suas decisões. Pode ser começar um projeto digital, investir em ativos que geram retorno ao longo do tempo, ou até desenvolver uma habilidade que permita ganhos maiores com menos esforço direto. Isso é substituir esforço por inteligência, e isso é o que realmente acelera resultados. No começo pode parecer estranho, dá até uma sensação de que você está fazendo menos, mas na verdade está fazendo melhor, porque está saindo do automático e começando a agir com intenção. A psicologia financeira mostra que essa fase é crucial. É onde você deixa de reagir à vida e começa a construir ela de forma consciente. E aos poucos, os resultados começam a refletir essa nova forma de pensar e agir. E quando você chega nesse ponto, percebe que nunca foi sobre trabalhar menos ou mais, mas sobre trabalhar certo. Só que existe algo ainda mais importante que conecta tudo isso, algo que pode acelerar ou travar completamente sua evolução dependendo de como você usa. E é exatamente isso que vai ficar ainda mais claro quando você olhar para tudo o que foi dito até aqui com uma nova perspectiva.